Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Luca e eu vou apresentar um trabalho para a matéria de Eletrônica Industrial do curso de Engenharia da Computação no Instituto Federal Campus Birigui. Eu vou apresentar um trabalho sobre o conversor push-pull com a minha dupla Abder Henrique. E, bom, vamos começar. Para começar, um conversor push-pull ele é considerado uma fonte chaveada, e as fontes chaveadas possuem uma alta eficiência e podem fornecer uma corrente de carga elevada a uma tensão baixa. Existem 5 configurações comuns para as operações chaveadas. O flyback, o forward, o push-pull, meia ponte e a ponte completa, onde nesse trabalho a gente vai comentar sobre a push-pull. As fontes chaveadas têm a característica que sua saída no inversor é variada, se converte em uma tensão de corrente contínua por um retificador com diodos. Como o inversor pode operar a uma frequência muito alta, as ondulações na tensão de corrente contínua podem ser filtradas facilmente utilizando-se pequenos filtros que vão ser comentados mais para frente. Pode passar mais um slide? Isso. Bom, a expressão push-pull ela geralmente é usada para referir-se a qualquer conversor com excitação bidirecional do transformador. No entanto, a expressão push-pull comumente refere-se mais a uma topologia de duas chaves com uma divisão no enrolamento primário. Os conversores push-pull é um tipo de conversor que utiliza um transformador para alterar o nível de tensão de uma fonte de corrente, onde pode-se utilizar qualquer relação de transformação, desde que esta seja fixa. O conversor push-pull ele é muito parecido, é semelhante ao conversor flyback e ao conversor forward. Porém, os conversores push-pull utilizam-se do acoplamento magnético para obter na saída das tensões maiores ou menores. A gente também vai comentar isso mais para frente. Uma das principais vantagens é a capacidade de trabalhar com potências de trabalho maiores em corrente contínua, um maior rendimento no trafo, uma robustez e simplicidade de construção. O negativo da fonte é um terminal comum a ambos os chaveamentos. A expressão push-pull geralmente é usada para referir-se a qualquer conversor com excitação bidirecional do transformador. Também são utilizados os capacitores para se fazer o filtro, ou seja, para amortecer o ruído na onda causada pelo chaveamento. Mais para frente, quando a gente for mostrar o funcionamento do conversor, vai ser adotado um tema que é o dead time, então eu não vou falar dele aqui, o Abner vai comentar ele um pouco mais para frente, mas basicamente é um tempo que tem que ser calculado e deixado para que o conversor funcione de uma maneira correta. Já está ali já? Então tá bom. Para fazer a fonte, o conversor push-pull, a gente tem que utilizar alguns elementos. A gente utiliza uma fonte de corrente contínua ou uma bateria, transistores, inversores, que na verdade são utilizados alguns circuitos integrados, que é para controlar a forma da onda, transformadores e diodos. Bom, um transistor ele é um dispositivo semicondutor que geralmente é feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores são como os blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo utilizados em chips de computadores, smartphones, entre outros. Basicamente, ele tem duas funções: amplificar a corrente elétrica ou barrar a sua passagem. Quando na função de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando-a e assim produzindo uma corrente elétrica de saída com uma maior intensidade. Os transistores também podem funcionar como interruptores, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito. Da mesma forma como eles são capazes de amplificar a corrente elétrica, eles também são capazes de atenuá-la. Esse processo pode ocorrer em uma grande velocidade,
Além dos transistores, a gente vai utilizar os transformadores, mas só para completar a parte de transistores, geralmente, em todas as nossas pesquisas, a gente viu que para conversor push-pull, eles utilizam MOSFETs no lugar desses transistores. Mais para frente vai ficar mais evidenciado isso. Agora, comentando um pouco sobre os transformadores e o que são. Os transformadores são dispositivos usados para baixar ou aumentar a tensão e a corrente elétrica. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fios, o primário e o secundário, envolvidos em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. A proporção dessas correntes, primária e secundária, depende da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos. Os transformadores são dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo, ou seja, ele funciona baseado nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday, Newman e Lenz e da lei de Lenz. Agora, o último dispositivo que a gente utiliza são os diodos. E só dando uma breve introduçãozinha no que seria um diodo. Diodos são componentes semicondutores eletrônicos que são construídos por um material semicondutor, normalmente silício ou germânio. Este material permite que sua capacidade de condução seja alterada devido à combinação de alguns fatores, como, por exemplo, a adição de impurezas nesses materiais, mais conhecida como dopagem, além da forma com que este componente será alimentado. Diodos semicondutores são utilizados em aparelhos, equipamentos e dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, a televisão, celular, computador, aparelhos de som, multímetro, entre diversos outros que existem no mundo. Existem diversos tipos de diodo, como um LED é um diodo de luz, e o mais comum é o diodo retificador, que é esse que a gente utiliza no nosso trabalho. O diodo retificador ele é utilizado para converter sinais de corrente alternada para corrente contínua, mantendo apenas o semiciclo da onda senoidal, daí o seu nome retificador. Ou seja, quando a onda senoidal tiver sua parte negativa, o diodo vai transformá-la em parte positiva, tornando assim uma corrente contínua. Os conversores push-pull eles podem ser utilizados basicamente em qualquer fonte, desde que não exista uma tensão muito alta para não queimar os MOSFETs existentes. Enquanto a gente fazia a nossa pesquisa, a gente notou que a corrente que passava pelos MOSFETs, ela normalmente era o dobro, a tensão era o dobro do que de fato tinha na entrada, na nossa fonte. Então a gente tinha que utilizar MOSFETs que aguentavam uma tensão do dobro ou talvez até do triplo da tensão que a gente tinha na nossa fonte. O que acontece é que se você utiliza uma tensão muito alta, talvez vai ser muito difícil ou nem exista algum MOSFET para aguentar o triplo daquela tensão. Então, dizem que é melhor utilizar o conversor push-pull para tensões menores, como baterias de 12 volts, enfim. Agora, mais um pouco que a gente viu, na prática, o conversor push-pull ele é mais utilizado em amplificadores automotivos ou em equipamentos que você possui apenas uma baixa tensão na entrada e seja necessária uma alimentação simétrica no equipamento, como, por exemplo, mais 15, menos 15 volts, mais 20, menos 20. Você precisa dessas tensões simétricas. Aí o conversor push-pull vai satisfazer todas as suas necessidades. Pode passar. Certo. Agora eu vou continuar a apresentação explicando o funcionamento do conversor push-pull. Basicamente, ele utiliza o chaveamento com duas chaves, que geralmente é utilizado o MOSFET, e também um transformador para aumentar ou diminuir a tensão de entrada da fonte contínua ou bateria. E o transformador necessita de uma corrente alternada para conduzir do primário para o secundário. Então, assim, é necessário o chaveamento
de forma com que a corrente contínua possa ser transmitida pelo transformador. Para ligar e desligar os transistores, são utilizados inversores na porta gate dos dois. Um MOSFET vai estar com a... vou passar para explicar melhor. Um MOSFET vai estar com a tensão em alto, enquanto o outro vai estar com a tensão em baixo. Então, dessa forma, um dos MOSFETs vai estar conduzindo em uma parte do transformador e o outro vai estar desligado. No próximo ciclo, o outro transistor que vai conduzir, o outro vai ficar desligado. Dessa forma, eles têm que ter uma diferença de fase de 180 graus, enquanto um conduz, o outro está desligado. E dessa forma, será conduzido para o secundário. E assim, em um dos terminais do secundário vai ter a tensão positiva, enquanto no outro vai ter a tensão negativa, tendo assim a tensão simétrica, como o Luca disse, de 15 menos 15, dependendo da forma que for transformada aqui a tensão. A tensão de saída é igual à tensão no secundário, utilizando um retificador de meia onda com dois diodos. De forma com que quando a tensão está no positivo, um diodo conduz, e quando a tensão está no negativo, o outro diodo conduz. Dessa forma, vai ter uma tensão fixa aqui, contínua, com relação ao ganho do transformador. Então, essa tensão de saída vai ser o enrolamento do secundário dividido pelo enrolamento no primário, que é essa equação. As correntes nos transistores é dividida pela metade, a corrente que sai da fonte, e a tensão de circuito aberto é o dobro da tensão da fonte. Como o Luca tinha dito, é recomendado para fontes de baixa tensão, pois aqui vai necessitar de um MOSFET com uma tensão muito alta para um circuito de tensão alta, sendo até o triplo da tensão utilizada. O inversor que vai converter a corrente contínua para alternada, deve ter um dead time, que é um tempo para os transistores desligarem, pois um vai estar conduzindo e outro vai estar desligado. Quando haver a troca entre os dois, se o ciclo de trabalho for 50%, como é o indicado teoricamente, pode ocorrer que os dois vão conduzir ao mesmo tempo, pois tem um tempo de desligamento, e pode ter uma tensão muito alta queimando os transistores. Só para complementar ali, isso seria na teoria, né? Na prática, porque na teoria, de fato, não deveria ter problema. Em 50%, um deveria desligar e o outro já deveria começar, porém, na prática, fica um residual de corrente passando, e esse residual é o suficiente para ou queimar o dispositivo ou ele superaquecer e perder o rendimento. Sim, pois tem também, né, o tempo de desligamento dos transistores, eles não param instantaneamente.